Olá, estamos de volta com a nossa disciplina de prática de direito tributário. Hoje a gente vai começar realmente a adentrar a prática, né? A aula passada conversamos um pouco sobre alguns institutos importantes dessa relação jurídico-tributária e agora a gente vai começar a falar de fato das consequências para o contribuinte da existência de um crédito tributário, né? De um passivo, né, perante o fisco. A gente vai começar a falar aqui de dívida ativa. Vejam que na aula passada nós falamos de obrigação tributária, percorrendo todo o caminho para chegar a essa configuração dessa obrigação. Falamos de fato gerador, alíquota, base de cálculo, hipótese de incidência, de montante, justamente para que você tenha conhecimento do que são esses institutos e possam de fato entender, né, todo o conteúdo que a gente vai tratar nessa aula. Vamos começar falando, como eu disse anteriormente, de dívida ativa. O que seria dívida ativa? O artigo 201, ele me traz o quê? Que constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final, proferida em processo regular. Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito. Então, vejam que a dívida ativa, ela é proveniente da existência de um crédito tributário perante o fisco, seja ele estadual, municipal ou federal. A dívida ativa, ela acontece na prática da seguinte forma. Eu pratico um fato gerador, esse fato gerador, ele é apurado pelo fisco, é calculado, né, a base de cálculo, né, constituída através desse fato gerador, a base de cálculo onde vai incidir a alíquota, né, o percentual de aplicação nessa base de cálculo, e aí nós vamos ter o montante devido. Só que eu, contribuinte, apesar de ter praticado aquele fato gerador, e saber que eu pratiquei um fato gerador que vai me gerar a cobrança de um tributo, eu não pago esse tributo. Por N motivos, mas eu não pago. A partir do momento que eu não pago esse tributo, o fisco, ele começa a usar dos mecanismos legais para que eu possa estar sendo compelido, né, a pagar esse tributo, para que eu não fique com essa dívida perante o fisco. Então, uma das medidas, quando nós temos um débito, um crédito em aberto perante o fisco, lembrem-se que crédito, quando a gente fala em crédito tributário, é débito. Crédito é quando o fisco ele tem um crédito nas mãos em relação àquele contribuinte. Então, para mim é débito, né? E para o fisco é crédito. Então, é por isso que essa nomenclatura ela se confunde um pouco, mas sempre é falando da dívida que o contribuinte tem perante o fisco. Então, a partir do momento que eu optei por não pagar aquele crédito, o fisco ele vai usar dos mecanismos possíveis e legais para estar promovendo essa cobrança, para estar fazendo com que o contribuinte desperte para esse pagamento. Um deles é o que a gente está falando agora, é a dívida ativa. Eu estou lá com aquele crédito em aberto, então o fisco ele tem a faculdade de me colocar em dívida ativa. Então vejo que quando o conceito me traz que constitui dívida ativa, é uma dívida que está em aberto perante o fisco. Dívida ativa tributária proveniente de crédito dessa natureza. Então, nada mais é do que uma dívida em aberto proveniente da cobrança de um crédito tributário que não foi pago pelo contribuinte. Então, esse é o conceito de dívida ativa. Então, vejam que essa inscrição em dívida ativa, ela é um mecanismo legal. E por ser um mecanismo legal, né, que o fisco tem nas mãos para cobrança, ela tem que seguir o que a lei determina. Então, é isso que a gente vai começar a conversar agora. A gente vai conversar da finalidade dessa inscrição em dívida ativa, né, e do controle de legalidade desse ato. A finalidade da inscrição em dívida ativa é o controle da legalidade de todos os procedimentos administrativos realizados até aquela data. É a obtenção de um título executivo extrajudicial, habilitando-se a propor contra o sujeito passivo diretamente uma ação de execução judicial, sem necessidade de prévio processo de conhecimento. Vamos lá. Então, o fisco ele me coloca como contribuinte que não pagou o tributo devido em dívida ativa. Qual seria a finalidade, né, dessa inserção do nome do contribuinte em dívida ativa? Primeiro, é o fisco ter nas mãos um título. Título esse passível de ser executado. Porque para eu ingressar com qualquer ação de execução,
seja no direito civil, seja no direito tributário, seja em qualquer âmbito, né, do direito, você tem que ter um título nas mãos, você tem que ter algo que comprove que aquela cobrança ela está sendo legal, que ela realmente existe. E para eu ter esse título executivo, para a Fazenda, desculpe, para a Fazenda, para o ente federado, ter esse título executivo nas mãos, é primordial, é obrigatório que ele tenha de fato inscrito o nome do contribuinte em dívida ativa. Então vejam que uma das finalidades principais da dívida ativa, da inscrição em dívida ativa, é formar, é originar um título executivo, né, para que o fisco possa, de fato, em momento posterior, se esse tributo não for pago, executar o contribuinte, ter uma ação de execução nas mãos. A gente fala isso porque é um dos requisitos básicos. Você, a partir de hoje, sabe que para o fisco te executar, ele tem que, em momento anterior, quando você tinha uma dívida em aberto com esse fisco, inserir o teu nome em dívida ativa. E que isso é pré-requisito, que isso está na lei, para que no futuro ele possa mover a ação executiva. Para que ele possa pegar esse título, essa CDA, que é o que a gente chama, que é a certidão de dívida ativa, né, e executar. Então, essa é a finalidade primordial da inscrição em dívida ativa. Esse termo de inscrição, como a gente falou anteriormente, ele tem que cumprir alguns requisitos. Requisitos esses que, descumpridos, podem descaracterizar a executividade da CDA, né, da CDA, que é a certidão de dívida ativa. Quais são esses termos? Acompanhem comigo. A certidão de dívida ativa, a CDA, né, ela tem que me trazer o nome do devedor e, quando possível, o domicílio ou residência. Ele tem que me trazer a quantia devida e a maneira de calcular os juros. Tem que me trazer também a origem e a natureza do crédito, mencionada a disposição da lei em que seja fundada, né, a data em que eu fui inscrito em dívida ativa e o número do processo administrativo que deu ensejo à inscrição em dívida ativa. Primeiro, quando a gente visualiza esse slide, a gente pode ter algumas dúvidas, né? Primeira coisa, o fisco, na CDA, ele não pode me trazer apenas o dispositivo de lei. Ele tem que me trazer o fato que gerou aquela cobrança de tributo e aquela inscrição em dívida ativa. Outra coisa, veja que traz o número do processo administrativo. Então, isso já presume para a gente, já traz uma percepção para a gente de que a dívida ativa, a inscrição em dívida ativa, ela é posterior ao processo administrativo, que a gente ainda vai estudar na nossa disciplina. Mas por que eu estou trazendo logo para vocês essa informação? Porque isso são nomenclaturas, são fatos, são informações que a gente vai trazer no decorrer do nosso curso, que você já tem que dominar. Então, quando eu falar em dívida ativa, você já sabe que é uma atitude do fisco, né, é de constituição de um título executivo, para que em momento posterior possa executar o crédito devido pelo contribuinte. Então, vejam que a inscrição em dívida ativa ela é posterior ao processo administrativo fiscal, né, e que ela tem que me trazer essas informações. Que uma vez ela não me trazendo essas informações, eu não vou ter em mãos, o fisco não vai ter em mãos um título executivo apto a ser executado via judicial, né? Então, esses são os requisitos que o fisco tem que cumprir no momento de constituição da CDA e de inserção do nome do contribuinte em dívida ativa. O artigo 203, ele me traz que a omissão de qualquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativos são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dele decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da cédula nula, devolvida ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Então, veja que o artigo 203, ele me traz que algum defeito na CDA, a ausência de algum desses requisitos que a gente acabou de estudar, vai trazer a possibilidade para o fisco sanar, né, corrigir. Mas veja um detalhe, né, que ele só vai poder fazer essa correção até a decisão de primeira instância. Então, até lá, né, essa correção deve ser feita
Caso contrário, ele vai perder a faculdade de estar executando, né, executando esse contribuinte naquele fisco. Ele não vai poder mais executar com aquele título. Então, aquele processo de execução ele vai ser extinto, né? E o processo, e caso o fisco tenha a intenção de executar o contribuinte, ele vai ter que entrar com nova ação, né? Uma nova ação de execução, com uma certidão de dívida ativa que atenda os requisitos determinados em lei. O artigo 204, ele traz que a dívida regularmente escrita, ela goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída. O parágrafo único traz que a presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Né? Então, você está me dizendo que aquela dívida encartada naquela cédula, naquela certidão de dívida ativa, ela presume-se que ela é líquida, certa e exigível, né? De forma que ela é uma prova pré-constituída. Quando a gente fala em dívida ativa, é interessante também a gente conhecer, né, a questão da certidão negativa, porque isso vai influenciar diretamente na obtenção ou não da certidão negativa por parte do contribuinte. O que é essa certidão negativa? Ela faz prova da quitação dos meus tributos, né, certidão negativa. Ela tem um prazo para expedição determinado em lei, que é 10 dias, contados da entrada do requerimento, né? Na repartição, você vai na repartição competente da entrada de um requerimento solicitando essa certidão, e aí ele tem 10 dias para te fornecer essa certidão. E é uma certidão expedida com dolo ou fraude, não inclui culpa. Responsabilidade do servidor, crédito tributário, mais juros de moros, mais penalidades funcionais e criminal, se for o caso. Essa certidão negativa, independente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação dos tributos, ou seja, o seu suprimento, quando se tratar de prática e ato dispensável, para evitar a caducidade de direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas às infrações cuja responsabilidade seja pessoal ou infrator. Então, vejam, gente, que a gente tratou aqui da dívida ativa, e a gente começa a tratar da certidão, né? Certidão negativa, que também é algo bem importante para a gente na prática. A nossa aula, ela vai ficar por aqui, né? A gente falando desses dois institutos que são bem importantes, né? Da dívida ativa, como que acontece, da certidão negativa, que é um documento de suma importância para aquele contribuinte comprovar na tomada de atos, na sua vida negocial, na sua vida jurídica, que ele está quites, né, com os entes federados, que ele não deve nenhum tipo de tributo. E a nossa aula tem basicamente essa finalidade. Próxima aula, a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre a finalidade da obtenção dessa certidão, de como ela deve ser obtida, né, e quais repartições podem estar fornecendo, como que funciona esse requerimento administrativo da certidão e, principalmente, vamos adentrar o processo administrativo fiscal. Né? Vamos dar uma rebobinada no conteúdo e vamos voltar lá para a obrigação tributária quando ela é descumprida, que vai dar origem a um processo administrativo fiscal. Né? Espero que nosso conteúdo tenha ficado entendido. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Reitero e digo a vocês que sempre me proponho a estar disponível, né, nos chats, por e-mail, quaisquer dúvidas que vocês tenham acerca da disciplina. Vocês podem estar me contactando, né? Então, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula de prática de direito tributário.